Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto Salles e sejam bem-vindos a mais um QBizu. Nesse QBizu, nós iremos tratar sobre o informativo 1007 do Supremo Tribunal Federal e vamos estabelecer algumas peculiaridades para o caso de se o entendimento firmado nesse julgamento vier a ser cobrado numa prova, você está preparado para responder de forma correta, tá bom? Pode a lei municipal instituir imposto sobre doação e herança no exterior, enquanto não houver lei complementar nacional regulamentando a matéria? O imposto sobre doação e herança é o ITCMD, né? E o que acontece? O ITCMD ele é um imposto, como eu falei, de competência dos estados e do DF, e ele é devido no caso do fato gerador de transmissão, causa-mortes e doação, tá? Só que existe uma hipótese no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, que estabelece, que prevê a possibilidade de cobrança desse tributo, do ITCMD, desse imposto, né? No caso de o doador, né, a pessoa que faz a doação, ter domicílio ou residência no exterior, e se o de cujus, né, no caso da transmissão causa-mortes, ele era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário lá processado também no exterior. Só que o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, ele determina que essa regulação, né, da hipótese do ITCMD seja feita por lei complementar. Só que essa lei complementar nacional até hoje não existe. O que aconteceu? Alguns estados começaram a regular isso de forma autônoma, porque o artigo 24, que trata da competência concorrente, e é uma competência concorrente de União, Estados e DF, lembrando que o município não tem competência concorrente, é uma competência legislativa que os municípios não têm, tá? Então, uma das hipóteses, uma das matérias que é de competência concorrente entre a União, Estados e DF é o direito tributário, né? Lá no inciso 1 do artigo 24, eu até tenho um mnemônico que é o TFUP, né? Direito tributário, econômico, financeiro, urbanístico e penitenciário. Então, o direito tributário ele é de competência concorrente entre a União, Estados e DF. Pois bem, e lá no parágrafo 1º, a Constituição fala, no artigo 24, que a competência da União se limita a disposições gerais, né, sobre essas matérias. E os estados, enquanto a União não legisla, podem legislar de forma plena para atender suas peculiaridades. E chegou ao STF essa discussão de que será que os estados podem regular essa previsão do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, já que a União está omissa na atividade legiferante, né, na atividade legislativa de criar a lei complementar, e o STF entendeu que não, que cabe à lei complementar federal e não a leis estaduais regular a competência e a instituição do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Ou se o de cujus, né, a pessoa falecida, possui bens, tiver sido residente ou domiciliada, ou se o seu inventário foi processado lá no exterior. Então, diante da omissão do legislador federal, né, os estados não podem editar essa lei, ainda que em sua plena capacidade legislativa, porque essa capacidade legislativa dos estados, no caso de omissão da União, é só para atender às suas peculiaridades. Só que aí, se ele regula essa matéria sem uma lei complementar federal, ele não está só atendendo às suas peculiaridades, mas está sendo de uma abrangência que a Constituição não outorgou a ele. Tá? Devido ao elemento da extraterritorialidade, o legislador constituinte determinou ao Congresso Nacional que procedesse a um maior debate político, por isso que a questão da lei complementar, né, que tem aquele quórum qualificado de maioria absoluta para aprovação. Com o intuito de evitar conflito de competência gerador de bitributação, que é quando dois entes podem tributar um mesmo fato gerador, é diferente do bis in idem. Tá? O bis in idem é quando um fato gerador dá origem a duas cobranças pelo mesmo ente. A bitributação é quando dois entes acabam cobrando obrigação tributária daquele mesmo fato gerador, dois entes diferentes, né, duas entidades federativas distintas. Então está aqui a decisão do plenário
tema 825 da repercussão geral. E nesse julgamento houve uma modulação dos efeitos, atribuindo eficácia ex nunc, ou seja, não retroativa dali para frente, e também ressalvadas as ações judiciais pendentes, ou seja, aquelas que ainda não tinham uma decisão definitiva, em que se discutisse a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do TCMD, no caso de bitributação, ou a validade da cobrança desse imposto se ele ainda não foi pago. Tá? Então, houve uma modulação dos efeitos, com eficácia ex nunc, e também a atribuição aos casos pendentes nessas duas situações. Vamos praticar para a gente fixar o entendimento? Aqui uma questão certo e errado que diz o seguinte: os Estados-membros e o DF, Distrito Federal, podem editar leis instituindo a cobrança com base na competência legislativa concorrente. E aqui nós acabamos de ver que os Estados-membros do DF não podem editar essa lei nesse caso para cobrar fazer uma cobrança de algo que precisa ser regulado por lei complementar federal. Tá? Os estados eles não podem criar de tal forma a tomar o lugar da União, não, apenas para suprir as suas, para estabelecer nos casos específicos de suas peculiaridades. Por isso, o item está errado. Tá? Os Estados-membros do DF não podem editar leis instituindo a cobrança com base na competência legislativa concorrente. Item errado. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo QBizu. Até mais.